Em 15 segundos eu mal consigo falar o tema desta edição do Eureka e sequer arrumar minha camisa, o cabelo para a gravação de hoje. E menos ainda trocar uma ideia com o cinegrafista sobre o melhor enquadramento desta edição. Mas acreditem, nesse curto tempo de conversa, pelo menos 3 pessoas ficaram cegas no mundo. A cada minuto são 12 novas vítimas da perda de visão, isso sem contar com os outros problemas que afetam a saúde dos olhos. No Brasil, já são 7 milhões de pessoas com problemas visuais, isso segundo o censo do IBGE. O Eureka de hoje mostra as principais doenças que podem levar à cegueira. Estima-se que 80% dos casos de perda ou problemas na visão poderiam ser evitados, mas nem sempre são descobertos a tempo. Ficou curioso? Que bom! A gente te explica tudo a partir de agora. Quando se fala em doença nos olhos, pensamos logo no público adulto, que realmente é o mais afetado, sobretudo os idosos. O que é natural, afinal, nossos olhos também envelhecem. E a visão, antes tão nítida, aos poucos pode ser roubada por diferentes vilões. E a catarata, com certeza, é o mais conhecido de todos eles. A doença é a maior responsável por cegueira curável ou evitável no Brasil. Catarata é um nome que a gente utiliza para falar da opacidade do cristalino, que é uma lente natural que nós temos dentro do olho, e essa opacidade do cristalino atrapalha a passagem da luz e assim gerando uma visão nublada, uma visão embaçada da visão daquela pessoa. Essa opacidade ela vai com o tempo cada vez mais dificultando a visão. Então, em casos mais avançados, em cataratas que a gente diria cataratas muito avançadas ou cataratas maduras, elas podem sim comprometer muito a visão. Porém, com o tratamento hoje, que é a cirurgia de catarata, após a correção cirúrgica, normalmente, na grande maioria dos casos, essa visão é recuperada se não existe algum outro problema de fundo visual que não seja simplesmente a catarata. Não existe prevenção contra a catarata. Seria o mesmo que deixar de envelhecer. Isso no caso da catarata senil, pois também existe a congênita, que é quando a criança já nasce com ela. Aliás, ela é a principal responsável por cegueira na infância no mundo. Além de não ter como evitar a doença, outros problemas de saúde podem acelerar a perda da visão. O diabetes é uma que pode afetar, algumas doenças congênitas, a própria catarata congênita, algumas doenças, por exemplo, a sarampo, a varíola e até algumas doenças virais durante a gravidez, podem fazer, por exemplo, a catarata congênita. Até agora nós falamos da catarata, que pode ser revertida por meio de cirurgia, bem diferente do glaucoma, que muitas vezes se manifesta tarde demais. Como se não bastasse ser hoje a principal causa de cegueira irreversível no mundo, até 2020, 80 milhões de pessoas devem ter o problema, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. E a situação é ainda mais preocupante, já que no Brasil, a cada 10 pessoas, 8 talvez não saibam que tem a doença. O glaucoma não apresenta sintomas na fase inicial, agindo de forma silenciosa. A doença é caracterizada por aumentar a pressão de dentro do olho. Essa elevação pode causar a compressão do nervo óptico, prejudicando as informações visuais enviadas ao cérebro. Além de afetar crianças, que podem nascer com a doença, o glaucoma é mais comum em pessoas míopes, negras, diabéticas, hipertensas, podendo também ser hereditária. O tratamento do glaucoma consiste basicamente de 3 procedimentos. Um seria o tratamento clínico, através de vários usos de drogas que tem hoje no mercado, que facilitam e propiciam o controle da pressão intraocular. Outra opção de tratamento é a aplicação de laser no segmento anterior do olho, que pode também contribuir para o controle da pressão. Quando esses 2 tipos de tratamento não respondem, a pressão não responde satisfatoriamente a esses 2 tipos de tratamento, nós temos uma terceira opção, que é o tratamento da cirurgia, o tratamento cirúrgico. E o tipo de cirurgia mais empregada no mundo para o controle do glaucoma é denominada trabeculectomia. Os sintomas do glaucoma geralmente aparecem quando a doença já está avançada. Entre eles estão a visão turva, dor e ardência nos olhos e dor de cabeça. A pessoa perde primeiro a visão periférica até ficar completamente cega. Pode ser crônico ou glaucoma primário de ângulo aberto, até
também a forma aguda, que hoje corresponde a 30%, é a forma mais dramática, porque a evolução, ao contar do glaucoma crônico de ângulo aberto, ele apresenta a dor intensa e a perda da função visual ela pode ocorrer num período de tempo muito curto. A outra forma seriam os glaucomas congênitos, que já pode manifestar desde o nascimento da criança, e os glaucomas secundários, devido ao uso de corticoide tópico ocular, devido à diabetes, que leva a alterações da retina e, consequentemente, a alterações da parte anterior do olho, predispondo o glaucoma, alterações do cristalino. Existe, então, uma série de alterações oculares que podem determinar o aparecimento de um glaucoma secundário. Na verdade, o glaucoma, por ser uma doença irreversível, a partir do momento em que ele gera um dano, ele seria uma doença mais perigosa, já que uma vez que o dano aconteceu, o tratamento é baseado em evitar a progressão da doença e não na recuperação da visão que já foi comprometida. Se a população, de forma geral, deve estar atenta ao menor sinal que aponte para doenças oculares, imagine então os diabéticos. Mais de 60% deles desconhecem que o alto nível de glicose no sangue também pode levar à cegueira definitiva. Junto com o glaucoma, a retinopatia diabética é uma das maiores preocupações dos oftalmologistas. Estima-se que no Brasil exista atualmente 13 milhões de pessoas diabéticas e 30% dos casos pode evoluir para a perda da visão. A retinopatia afeta a retina, que é a camada mais interna do olho, responsável por transformar as imagens enxergadas em impulsos elétricos enviados ao cérebro. A doença compromete os vasos sanguíneos dessa parte dos olhos. Com isso, a microcirculação sofre alterações com a formação de microhemorragias e microaneurismas. Ainda assim, a maioria das pessoas não apresenta sintomas, mesmo quando a retinopatia diabética apresenta estado avançado. A diabetes é uma doença que quando ela tem um curso, uma repercussão ocular, é irreversível. Então, a gente fica muito preocupado e sempre orienta todo paciente que a gente faz o exame e que ele tem diabetes, mesmo que ele não apresente nada no fundo do olho, a gente sempre pede um exame anual específico, porque muitas vezes uma microlesão que ele pode ter numa periferia e ele não vai ter uma baixa de visão por causa disso, a gente já pode intervir, evitando que outras lesões maiores ocorram. Mas o diabético ele tem que fazer um controle periódico do fundo do olho, porque caso ele venha apresentar uma baixa de visão em decorrência da diabetes, aí é muito difícil voltar atrás, recuperar o que já se perdeu. Como as doenças oculares são, na maioria, silenciosas, a melhor forma de vencê-las é se prevenir. Isso se houver prevenção. De prevenção, com o exame oftalmológico anual bem feito, a gente consegue prevenir o risco de um glaucoma e de uma retinopatia diabética. Agora, a catarata a gente não tem muita coisa que fazer para que a doença, para que ela não apareça, mas ela é reversível. Agora, o glaucoma e a retinopatia diabética, com o exame oftalmológico bem feito todo ano, às vezes a gente consegue detectar a doença logo do início e ter um controle mais específico. A prevenção é feita por meio de exames específicos e, junto com a melhoria nos tratamentos, poderia diminuir até 80% os casos de cegueira no mundo, segundo alerta da Organização Mundial da Saúde. Mas essa ainda é uma realidade muito distante, principalmente aqui no Brasil. A nossa experiência aqui no Grupo Santa Casa é que o paciente, uma vez inserido no contexto do cadastro e tem o seu protocolo clínico dentro da Santa Casa, ele invariavelmente comparece a todas as consultas agendadas. Eu acho que a dificuldade da porta é a porta de entrada, de acesso à saúde ocular. O brasileiro ele espera chegar, né, até ao ponto da visão ficar muito ruim para poder ter vontade de procurar o médico. A prevenção não é muito estimulada aqui no país, né? O tratamento sim, mas a prevenção nem tanto. E não tem como falar de doença nos olhos e ignorarmos os famosos mitos e verdades sobre os problemas de visão. Quem nunca levou um puxão de orelha da mãe ou da avó por assistir televisão bem de perto ou ficar muito tempo no computador? E aí, será que elas têm razão? Assistir televisão muito de perto ou ficar muito de frente ao computador pode causar realmente um problema mesmo na visão, porque quando o paciente ele fica muito concentrado no computador, a primeira coisa que ele faz, ele deixa de piscar o olho.
Então, a lubrificação dele, a gente tem que piscar quase 20 vezes durante 1 minuto e quando a gente está diante de um computador, a gente pisca 5. Futuramente, esse paciente vai desenvolver um problema do olho seco que a gente tem que tomar cuidado. Então, nesse caso, ler no escuro deve ser ainda pior, ou será que não? Não vai desenvolver, não vai desenvolver grau em você. Ah, você vai ficar míope se ler ou vai ficar hipermétrico, nada disso. Mas se você conseguir ler, tudo bem. Agora, se você está lendo e está dando dor de cabeça, experimenta acender a luz, que pode ser melhor. Se é assim, para quem come cenoura com frequência, acender a luz é algo até dispensável, já que, segundo o senso comum, o alimento é o grande amigo da visão. Ou seria outro mito? A cenoura, ela tem uma vitamina específica, que é uma vitamina lipossolúvel, que ela ajuda demais na produção da parte gordurosa da lágrima. E se essa parte gordurosa da lágrima falta, o paciente ele cursa com uma doença chamada xeroftalmia, que é xero, seco, então olho seco. Andar pelas ruas e ter esta sensação. A partir de agora, pode despertar em você os seguintes questionamentos. Será o início de uma catarata? Os sintomas de um glaucoma? Ou mesmo uma retinopatia diabética? Pode ser que não seja nada ou, de fato, uma delas. Ou uma doença mais simples ou outra pior. Mas isso só o oftalmologista poderá responder. Afinal, existem ainda outras doenças que, apesar de parecerem tão conhecidas, reservam surpresas nada agradáveis. A própria hipertensão arterial, ela pode ter repercussão ocular, as hemorragias que elas causam também dá uma baixa de visão, levam à cegueira também. A gente tem também as doenças reumatológicas, as doenças autoimunes, também elas têm repercussão ocular. Então, o paciente... Mas se ele recebe uma assistência, né, de um cardiologista, do endócrino, ou até mesmo de um reumatologista, é bem provável que o médico vai orientá-lo a fazer um exame de fundo de olho anualmente. Anualmente ou de 6 em 6 meses, depende, né? O Eureka de hoje fica por aqui. Com o recado dado, agora é só se cuidar. A gente te espera na próxima edição, mas até lá curte a gente também nas redes sociais. Tchau!